Olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Está entrando no ar o Hora Bolas, o programa que traz cultura, informação, jornalismo, culinária, corte e costura e alguma informação útil de vez em quando, né? Então, estamos iniciando o programa de hoje, né? Com o Dudu Cola, com o Lucas Elsávio, o Maicon voltou. Depois, não é o Casca. Não é o Casca, e nem o boneco. E o Daniel Durli. E hoje com a nossa convidada para falar um pouco de história, sobre todos os aspectos, né? Com a professora Eliana Gasparini Cherry. Obrigado. Eu foi prof de todo mundo aqui. Menos eles três. Ninguém estudou só, E né? hoje é dia de eleição e a gente tá bebendo do mesmo jeito, só pra Só para avisar vocês aí. que é chá. Porque é um estado só que proibiu a bebida há um ano. O pessoal já vota errado, sobra, imagina bêbado. né, Sim, cara? sim, que adianta. Tá louco, né, cara? Professora Eliana, o pessoal hoje em dia se considera de esquerda ou de direita. Explica para nós como surgiram esses conceitos, né? Aquele negócio da Revolução Francesa, Assembleia Nacional, né? Boa tarde, boa noite. Porque bom passa em dia, dois mas horários. todo mundo, Vários né? horários. Isso. Ô Gustavo, eu tinha uma pergunta mais importante antes. Qual é? É mais bonito o Sartori ou o Eduardo Leite, professora? Nenhum. Nenhum. Bom, seguinte, obrigado pelo convite, rapazes, né? Tô achando a mesa assim muito conservadora, extremamente machista, patriarcal, conservadora. Muito obrigado, essa foi a professora. Essa foi a professora Eliana Cherry, católica conservadora. Que demonstra muito claramente as heranças do período colonial brasileiro. E as permanências. Isso vale Os como pratos uma crítica, chegaram no período colonial, né? Bom, sobre a tua pergunta, Gustavo, antes de respondê-la, eu quero dizer que é impossível o historiador ou qualquer pessoa dar conta de todos os fatos históricos, ok? Mas tenta em 2 É minutos, muita né? coisa ao mesmo tempo no mundo, né? Muita coisa. Imagina. E quero cumprimentá-los, né, pela pauta extensíssima de hoje, né? Aqui vai ter de tudo, que né? não vai dar conta. Parece um regime militar essa pauta. Não, eles não tinham essa capacidade. Ok, já estou na lista, né? Já Tomou essa aí, já viu? irei lá Anota aí, é TV, hein, professora? eu Vamos sei. fazer um X. Bom, pessoal, é o seguinte, é muito interessante a gente constatar que há cerca de umas 2 décadas e meia, se questionava inclusive se havia ainda direita ou esquerda, ok? A gente teve um historiador, sociólogo, cientista político, Fukuyama, que chegou no final do século XX. Um abraço pro Francis Fukuyama, do Japão. Ele correu na Fórmula 1 depois. Na Nakajima, aquele. Isso, não confundam os sobrenomes, queridos. E nenhum ganhou, diga-se de passagem. E a Yokohama dos pneus, né? Não, o Katayama era o da... Katayama. Katayama. Tá. Mas Vamos entrevistar a professora. Não cortando. Voltando. Eu sou bem democrática desde que me deixem falar. Ok. Fascista. Vamos lá. Não, jamais. Talvez um pouco autoritário, mas não fascista. Comunista. Tá bom. Melhor, vamos lá. Sobre o aspecto histórico, amiga. Ok, amiguinho. O seguinte, né? Ele escreve O Fim da História no final do século XX, onde ele coloca uma visão extremamente revisionista sobre esses conceitos, né, de direita e esquerda. Na verdade, a direita e a esquerda é uma denominação ocidental. No Oriente e nos países de vertentes diferentes da nossa, a gente não conceitua direita e esquerda, né? Em primeiro lugar, é importante dizer que não se Lá trata é Oriente e Ocidente, né? mais ou menos. Em cima, embaixo, dentro, fora, né? influente. E que direita e esquerda não significa lateralidade. Como muitos alunos chegam no nível superior achando que a gente trata de lateralidade. São conceitos muito mais presentes na sociedade ocidental a partir do iluminismo do século XVIII, que é um resgate do pensamento político ainda da modernidade e pautado ainda nos ensinamentos da antiguidade. Para fins assim muito lógicos e de forma didática, nós adotamos o pensamento histórico eurocêntrico, que divide a história da humanidade em períodos, né? Hoje também existe toda uma contestação a esse pensamento eurocêntrico e dividido. Mas como é o que mais vale, está ainda corrente por enquanto, a gente tem
a denominada hominização pré-história, né, que também é um termo que hoje não se usa mais, tá? Que não, tudo é história, não existe mais a pré-história, então é o período de hominização, aquilo que nós conhecemos de antiguidade, que foi formada por grandes impérios, e aí só lembrando, né, Roma, Grécia, Egito, Mesopotâmia e tal, para quem foi para a escola, e da Grécia, da antiguidade... É uma indireta pra ele, né? Sim, Que tu olha só pro Dudu. Todos. Não vou ler só pra E o ti. Dudu? Ele achava, Ele não Vai foi meu aparecer aluno. embaixo um hashtag fica a dica. ele achava que Império Persa tinha criado o Mato Perso ali em Farroupilha. Ah, até é pertinho, né? Fica tudo Então, pertinho. professora, tem a direita e a esquerda, né? Desde a antiguidade existem discussões sobre qual a melhor forma de Estado. O melhor regime de sistema de Estado, regime de governo. E aí, na Idade Média, que normalmente as pessoas associam apenas ao poderio da Igreja Católica, à tortura que tu visitaste comigo lá, a exposição em Bento Gonçalves, algumas décadas atrás, Daniel, né? Eu acho que eu não fui esse dia, agora me lembrei. Ele faltou aula como era de costume, Mas eu queria acima ter ido. da aula. Mas ele tem cada ideia de tortura assim, tu não imagina. Aí, voltando, queridos, né? Prof, sabe que o Poleta é obrigado a ser de esquerda, né? Porque... Nada, você vai. Nós vamos Piadinha, cortar depois você vai depois. entender quando passar o boleto. Tem tanta coisa para mim entender depois Né, que não não vai nem dar tempo. tente. Aí a Idade Moderna, que é a idade do grande poderio dos senhores feudais e tal, não há Estado, porque a organização das sociedades se dá através da quantidade de terras. Quanto mais terra, mais poder, associado à instituição Igreja Católica da época, venda de cadeirinha no céu, tudo isso. Frente a todo esse poderio dos senhores feudais, a necessidade, olha só, falar de história é muito, e a necessidade de uma nova organização que não fosse tão massacrante quanto era a da Idade Média, Opa, perdão. surgem alguns pensadores extremamente importantes como Maquiavel. E aqui a gente já fica mais perto de casa, né? Maquiavel, enquanto estava preso na ociosidade da sua prisão, ele escreve 2 livros fundamentais. O mais importante para a conversa de hoje é O Príncipe, onde ele começa dizendo algumas coisas que permeiam a nossa sociedade até hoje, né? Para o bem ou para o mal, nós precisamos de Estado. É o Pequeno Príncipe, aquele livro. Isso, aquele também é bom, mas esse é melhor. Foi a versão infantil do... É uma versão Posso adulta. fazer uma piadinha, contar um caso que é real. Pode. Eu fui dona de livraria por um período muito pequeno, porque eu descobri que eu não tenho vertente para o comércio. E nem o brasileiro tem vertente para a literatura, né? Não, eu gostaria de doar os livros e não de vender, me sentia super mal vendendo livro. Eu me lembro. Aí, lembra, era super bacana o local, mas já deixou de existir. E chegou um dia uma moça e disse assim, tu tens aí O Príncipe de Maquiavel. Eu disse, que bacana, né? Nossa, quem eu conheci essa pessoa e era muito... Querendo o Príncipe. Então eu disse, que bacana é que eu tinha, eu perdi. Pai, o que tu mais gostou do Maquiavel? Não, é que quando eu tenho insônia, eu começo a ler o Príncipe e durmo. Eu achei o máximo, né? Porque foi a primeira vez que alguém usou Maquiavel para dormir. Tirando isso, ele diz assim para nós em síntese, né? Nós somos mentirosos, apaixonados, simulados, dissimulados, munidos de uma série de vontades e por isso nós precisamos de alguém que nos governe. Exatamente. Este governo, ele se dá para ele com o princípio do Estado. Como ele vivia uma monarquia, né? E ele foi preso por se opor a várias situações políticas na Itália, ele diz assim, é necessário o príncipe como governante. Eu achei que tu estava falando casamento, quando tu falou alguém que Pois nos governe, que nos... É mais uma marca do Brasil colonial, da elite do atraso do Gessé de Souza, para quem não conhece, fica a dica, a elite do atraso do Gessé de Souza, tá? Para ver como isso permanece. Aí ele tem outros seguidores, como por exemplo o Hobbes, que eu gosto pra caramba, que o Hobbes, assim, além de posterior a ele, Tem uns Hobbes também bem... Eu tinha um hobby depois do... Não, Hobby depois do banho. Ai, que lindo, ainda usava. Mais uma marca de uma sociedade conservadora. Eu tenho Hobbes de colecionar moeda também. O Hobbes dizia que além de apaixonado, mentiroso, simulado, dissimulado, nós somos interesseiros. Mas não é o Hobbes do Batman, né? Não é o Hobbes do Williams. Batman. E nem este, tá? Aí ele diz assim, precisamos de um Estado. Mas esse Estado não deve ser monárquico, não deve ser pelo príncipe.
Porque a monarquia, que é uma possibilidade de organizar a sociedade, ela é hereditária e vitalícia e, portanto, cheia de vícios, né? Sem comentários. Aí ele diz assim, é necessário que a sociedade se organize e escolha alguém para ser o mediador, quem vai organizar essa sociedade. Isso Não, é claro. extremamente sério. Mas eu acho o seguinte, eu acho que não tinha que ter mais eleição no Brasil. Depois nós vamos chegar lá. Agora que tem essas enquetes do Facebook, Não, o WhatsApp. o pessoal vota tudo por lá e a gente decide. Não, a gente Gente, ó, ganharia pega- quem ganha mais like. Não, aqui, entendeu? ó. Pega o TRE, né, o TSE, faz um grupo do WhatsApp Claro, com todos os também, eleitores, pode vamos ser, decidindo pode ali, ser. ó, pronto. Ok. Um mega grupão. É, isso aí. Grupão. Mas a gente tá falando sobre o quê mesmo? Aí o Hobbes, ele fica sério, vocês vão me interromper. Aí o Hobbes, assim, a sociedade deve se organizar e escolher quem vai representar. Porém, é necessário que a sociedade observe os atos, as ações desse escolhido, para que ele não se torne um Leviatã, que é da mitologia e que era um monstro que comia os homens. Ou seja, para Hobbes, eu acho que esse é um grande ensinamento para a sociedade contemporânea, o governante deve ser vigiado. Explica Porque pra o eles. Eles se homem- assustaram agora, o negócio de comer homem aqui. Mas o Leviatã não era um bichão, assim. Eu conheço outro nome, não era Leviatã. Era. Ah, não vou falar agora, mas era É. essa história de Eu comer tento falar homem. sério, daqui a pouco eu vou falar uma Relaxa, palavrão. relaxa. Pode falar. Aperta e corta, fica Toma um Toma uma chazinho. aguinha aqui, ó, Toma uma por aguinha, toma um favor. chazinho, Eles tá. interrompem. Mas é água ali ou é vodka? Cachaça. É, forçando. vodka não deu pra... Então o Então- Leviatã então- não é bom. É, O evite o Leviatã Leviano, não isso. é bom porque ele é leviano. E aí ele diz, é necessário vigiar o governante, ok? Aí, a partir disso, no final do período da modernidade, passando pelo período do iluminista, para quem foi para a aula e só lembra dos enciclopedistas. Lembra da Illuminati, ok? a cerveja da soleira. Isso ali também, Iluminista né? é a que RGE fez- que faz depois, né? Faz iluminação. Que bom, tá bonita a iluminação, né? As ideias. Naquela época era mais interessante. Isso é um período pré-Revolução Francesa, né? Isso mesmo. Aí motiva a formação de escrito aqui. grupos Tem a de colinha aqui. ideologias. Hoje nós chamamos de grupos políticos, ok? E aí nós vamos ter a maior das representações a partir da independência dos Estados Unidos, né, as ideias do liberalismo em 1776, a Revolução Francesa em 1789, né, e a Revolução Industrial que prega o liberalismo econômico, traz à tona a necessidade do liberalismo econômico a partir de 1750. Então, o século XVIII ele é extremamente importante. Para nós, no século XVIII, nós continuamos colônia de Portugal. E nós somos tão colônia de Portugal que a gente não tem nenhum sistema jurídico próprio. A gente obedece a um sistema jurídico daquele que foi o país mais desenvolvido durante a modernidade. Falando e nisso, faz adaptações. Tu acha que era vantagem a gente ser colonizado de novo pra ver se a gente melhorava? Eu acho que a gente não Pela deixou Alemanha de dessa ser vez, né? colonizado. E falando em colono, tu acha que o Sartori vai... Ah, quando, o Prefiro programa não for, me pronunciar. quando o programa for ao ar já tá decidido, né? Ainda bem, né? Mas eu prefiro não me pronunciar, tá bom? E aí começam os grupos políticos, né? O que a gente mais vai lembrar, quem foi para a escola e estudou história, não de forma decorada, Eu adorava para essa passar a na professora era bem prova. legal. Obrigado, Dani. Melhor que eu já tive. A minha também era... Sônia, um abraço, Sônia, desculpa. A melhor professora que eu já tive. Muito obrigado, Dani. Aí a gente vai ter os jacobinos, os girondinos, Já comi. e não tem nada a ver com o seu Eles jacobino. moram aqui na... Mas, no século XIX, no Brasil começam alguns grupos políticos, tá? Durante o Império, durante a monarquia brasileira, o descontentamento de alguns setores econômicos do Brasil e da própria Igreja Católica, surgem os liberais e os conservadores. Importantíssimo. Sim, sim. Os dois eram conservadores. Não existia nada mais parecido com um liberal
do que um conservador no poder. Só mudava a marca da roupa. Só né? mudava O Dani, a marca o Dani que é da mais roupa. liberal, assim, às vezes. Né? Ele- Ah, mais sexta e mais sábado Isso, só. às vezes. Depois eu viro. Tu não tem medo de encontrar o Leviatã assim, ele te... Vamos dar uma breve pausa na nossa conversa com a professora Eliana. Parou em Enquanto- 1800 e já... 50. XIX, já. Século Já, XIX. já. Estamos chegando, estamos chegando. Daqui a pouco a gente volta com mais uma conversa interessantíssima, né, para entendermos, afinal, os conceitos de direito. Ninguém entendeu até hoje, né, mas vamos tentar esclarecer ou alimentar a polêmica entre direita e esquerda, e o centro, claro, né? Então, daqui a pouco voltamos com a professora Eliana Cherry. Ora bolas. O centro é um... Calma. Aqui, ó.